Dilma. Esse mesmo povo brasileiro, alguns anos depois, elegeu Jair Messias Bolsonaro. E esse mesmo povo brasileiro que nos espantou ao eleger Bolsonaro, elegeu Lula na mais improvável vitória eleitoral, até onde eu consigo perceber, em todas as disputas na democracia brasileira. Boa noite a todos. Cida, muito grato. Gratidão mesmo pelo seu apoio da sua equipe. Gratidão, Maura, pela solidariedade, a amizade. Não é surpresa, mas o testemunho da amizade, do companheirismo, alegra muita gente. Presenciei a vitória espetacular do PT em toda a região. O PT governou várias vezes os 3 municípios maiores e mais ou menos 9, 10 municípios. E esse poderio do PT se estendeu a governador Valadares, meu colega de sala de aula na sociologia, meu companheiro de barracão, morávamos na favela, na periferia de Belo Horizonte, João Domingos Passarella, 2 vezes prefeito de João Monlevade. Então, a gente tem, de governador Valadares, e também, no caminho de Belo Horizonte, João Monlevade, não é propriamente um vale do aço, mas é também uma cidade, de certo modo, do aço, com a liderança do João Paulo Pires Vasconcelos, que depois entrou para o PT, foi presidente da CUT e fundador, foi deputado federal, e vários companheiros do PT de João Monlevade que vieram da liderança de movimento sindical. Então a gente mantém isso no coração. Um dia eu saí do PT, foi um erro meu, mas o PT nunca saiu do meu coração. E agora nós nos reencontramos. Nunca é tarde, né? Então é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Bem, eu escrevi esse livro que é fruto de inquietação. Inquietação política, inquietação existencial, eu tenho 76 anos de idade, inquietação intelectual, inquietação de uma pessoa que está envelhecendo, sabendo envelhecer, mas que quer deixar algum legado para as juventudes, quem sabe, poderem tomar como uma das orientações possíveis. Por isso que eu escrevi esse livro. Não tinha, na ocasião, propósito político de candidatura alguma. A candidatura a deputado federal foi provocada pelo Lula. Eu tenho uma amizade pessoal com o Lula que data da fundação do PT, na verdade, de 1979, e ele me convocou, disse: eu preciso de você em Brasília, deputado federal no Congresso Nacional, defendendo o governo, as ideias, abrindo debate, eu te conheço, e preciso de você lá. E o presidente da República faz um chamamento como esse, uma convocação, né? Então, por isso, estamos aí, com todo respeito a todos os companheiros e desejando que todos que já são deputados prossigam vitoriosos, porque o Lula e o Brasil precisará de todos eles lá novamente e que nós possamos ampliar de uma maneira fraterna essa cooperação entre nós. Bem, eu começo aqui com uma breve reflexão sobre a democracia. Nós conquistamos a democracia em 1985 e conquistamos a Constituição de 1988. De 1988 a 2013, eu vou explicar por que 2013, nós tivemos 25 anos de anos gloriosos de construtivismo político da democracia brasileira, em meio a diversos embates, mas principalmente um embate político maravilhoso. O Partido dos Trabalhadores, com a liderança de Lula, disputando 1, 2, 3 vezes eleições presidenciais, 89, 94, 98, e o Partido da Social-Democracia Brasileira, que não nasceu de um movimento de massas, nasceu de uma costela do PMDB dentro da Assembleia Nacional Constituinte, se viabilizou com o Plano Real e conquistou a presidência em 94 e 98, e 2002 foi a nossa vez. Então foi um período glorioso em que PT e PSDB, diferentes, em embate, um dizia para o outro que nossa luta é perpétua, mas nunca se declararam inimigos, nunca nenhum pretendeu exercer hegemonia para destruir o outro, nunca
nenhum dos dois saiu do alto nível da luta política no campo das ideias, no campo da ideologia, no campo programático, ainda que as campanhas eleitorais cometessem excessos de parte a parte. Não é preciso entrar em detalhe em relação a isso. Então, vivemos anos gloriosos de vida democrática triunfal. A cidadania era informada, esclarecida, tinha elevação civil no campo do debate, no campo das ideias, no campo das propostas. A chamada social-democracia do PSDB tinha uma visão de Brasil, uma visão de mundo e propostas, e boas propostas. O problema do PSDB é que a promessa fundamental que ele fez, que é realizar a social-democracia, ele parou no começo da caminhada com o Plano Real, achando que isso era satisfatório. Quem, na verdade, vai realizar todo o programa da social-democracia, ou quase todo, é, curiosamente, o Partido dos Trabalhadores. Não que o Partido dos Trabalhadores tenha abdicado das ideias originárias, mas a visão de socialismo do PT foi tendo um processo de reflexão, de amadurecimento e a compreensão de que a democracia é uma construção permanente e que nós precisamos democratizar a democracia, radicalizar a democracia, como agora o presidente Lula lidera a luta nacional pela reforma tributária 2, para que, através do poder político que é distribuído, na democracia não há um poder político de uma só classe. O poder é distribuído, embora possa ter maioria de uma classe ou de um conjunto de classes sociais. Mas o projeto que hoje está no poder é a distribuição do poder, a execução da liderança pelo poder para distribuir o poder econômico. Através de quê? De uma reforma tributária 2, para tributar o capital, os muito ricos e ricos, com heranças em 20%, nos Estados Unidos é 50%, no Brasil 4%, tributar dividendo, que é o ganho financeiro em cima da aplicação financeira, no Brasil é 0%, no mundo é 20%, tributar o rico no imposto de renda da pessoa física, que todo rico tem empresa familiar, tudo que compra no supermercado, no carro a gasolina, tudo isso entra na empresa familiar com imposto de 13%, enquanto a classe média de R$5.000 para cima paga 27,5% de salário, e reduzir uma calamidade chamada isenções tributárias. O Brasil entrega hoje de isenção tributária ao capital, ou seja, o tesouro público é fraudado em 680 bilhões de reais. A proposta é conseguir reduzir isso em 1/3. Se essas coisas forem conseguidas, pegando o dividendo, em vez de 20%, 10%, herança, em vez de 20%, pelo menos 10%, nós teremos um acréscimo no ano que vem ao tesouro público da ordem de 350 a 400 bilhões de reais. O que dá para consolidar a reforma agrária, melhorar muito o SUS, que é genial, botar a educação pública e gratuita em tempo integral no Brasil inteiro, investir mais em infraestruturas e o essencial do essencial, acabar com a pobreza no Brasil. Esse é o projeto do Lula 3 e com a nossa vitória nas eleições que virão, é a consolidação desse projeto no Lula 4. Portanto, o PT mostra essa evolução. Não conseguimos fazer a reforma tributária 2 nos governos Lula 1 e Lula 2, por uma série de razões. E agora, curiosamente, o pior Congresso e o mais hostil Congresso, que a democracia jamais conviveu com ele no Brasil, provavelmente nós conseguiremos isso. Que tem uma força chamada de opinião pública interna e a força da opinião pública internacional, ainda mais que hoje há um reconhecimento que o Lula é a grande liderança mundial no momento atual, reconhecido em todos os campos do planeta. Aquele jeito dele, aquele estilo dele, e ele vai em frente. Não estou aqui sacramentando Lula, canonizando Lula, mas o senhor Luiz Inácio Lula da Silva é um ser humano elevado, diferenciado, solar. E tudo por uma intuição de classe que vem do coração, e ele consegue pautar o PT, pautar o Congresso Nacional, apesar das dificuldades, e pautar o Brasil. Esse é o momento atual. Nós estivemos na borda do abismo de uma guerra civil, eu não exagero, no dia 8 de janeiro de 2023, aquilo poderia resultar em forças armadas contra forças armadas contra o povo brasileiro, a extrema-direita contra todos nós, e dependendo do desenlace, nós não estaríamos aqui agora. Nós estivemos na borda do abismo, e uma vez mais a figura de Lula foi proeminente para dar a direção, unir os poderes
convocar a federação através dos governadores, mobilizar o mundo e a opinião pública interna e impedir que o golpe prosperasse. Isso nós devemos, em grande medida, também a ele. A democracia esteve ameaçada. Saímos da borda do abismo, mas ela está longe de consolidada. Por quê? Porque se nós estamos aqui, como diz o filme, eles também estão aqui. E agora eles estão nas câmaras municipais, na sociedade civil no município, nos conselhos tutelares, disputando qualquer espaço político, estão nas assembleias, em governos municipais, governos estaduais, no Senado, na Câmara e preparados para disputar o governo nacional. Eles capilarizaram a presença da extrema-direita no Brasil, nas capitais, nas cidades médias e nos interiores, da Amazônia ao Rio Grande do Sul, se organizaram em partido, o Partido Liberal, formaram um bloco histórico, capital financeiro, o agronegócio, a direita religiosa, a direita militar e a extrema-direita político-ideológica organizada, sob o chapéu do bolsonarismo, com Bolsonaro ou não, chame-se bolsonarismo ou não, nós temos um novo e poderoso protagonista na política brasileira, que é uma ameaça permanente ao nosso projeto e principalmente à democracia, que é a extrema-direita brasileira. Ela não tem compromisso algum com a democracia. Ela usa, e pior, os aliados dela estão dentro do chamado Centrão, eles não são democratas, embora vários partidos do Centrão participem do nosso governo em coalizão nacional, que é o chamado presidencialismo de coalizão, é de tal ordem multipartidário e um tanto anárquico, que nenhum presidente, por mais bem sucedido, jamais conseguirá governar formando maioria. Então tem que ter negociações gelatinosas que mudam a configuração do governo a cada momento. É dificílimo organizar isso, mas é a vida, é o modo que temos, é o que está na Constituição brasileira, e não é o Congresso Nacional que vai fazer reforma política. Não vai. Ele não vai querer mudar o status quo como se encontra. Então é muito difícil, e por isso é que eu vejo como prodigiosa a capacidade do governo, apesar de muitos problemas, de ir em frente com essa agenda que nós acabávamos aqui de falar. A pergunta é, o que esse livro procura responder? Como fomos capazes de deixar acontecer a organização nacional da extrema-direita no país, ao ponto dela se estabelecer organizada com base de massa, inclusive entre pobres e jovens pobres, inclusive nas classes médias, além do grande empresariado. Onde é que erramos? Por que o progressismo, o que é o progressismo? É a ideia de que um mundo melhor ou uma sociedade melhor é possível através da ação coletiva em democracia. Porque o progressismo que triunfou ao conquistar a Constituição de 88, nós éramos minoria parlamentar na Constituinte, mas nós vencemos a Constituinte empolgando o Congresso inteiro com as ideias iluministas, democráticas, republicanas, do progressismo numa linha de centro-esquerda, que é o que triunfou na Assembleia Nacional Constituinte. E 25 anos de anos gloriosos de democracia, para culminar em 2013, e de 2013 em diante, até o impeachment da presidente Dilma, e daí em diante a formação do Partido Fardado, a coalizão de extrema-direita que resultou na candidatura de Bolsonaro e a vitória de Bolsonaro. Por que chegamos a esse ponto depois de termos conquistado tudo que nós conquistamos? Não é fácil explicar isso, mas eu quero começar dizendo que não se deve depositar as responsabilidades no nosso povo brasileiro. O mesmo povo brasileiro que nos levou à Constituição de 1988, elegeu Fernando Collor de Mello em 1989 e Lula quase chega lá. O mesmo povo brasileiro tirou o Collor do poder, assume Itamar. O mesmo povo brasileiro elegeu Fernando Henrique Cardoso e Lula teve uma excelente performance na segunda candidatura a presidente em 1994. O mesmo povo brasileiro reelegeu Fernando Henrique Cardoso.
Nós sabemos como, naquelas manobras que aconteceram da reeleição e do certo populismo cambial, enfim, Lula estava lá. Lula disputou 3 vezes, o PT não propôs virar a mesa, o PT não falou em revolução, o PT perseverou na luta sindical, na luta popular, na luta política e amadureceu na luta política. Lula 1 e Lula 2, Dilma 1 e Dilma 2. O mesmo povo brasileiro elegeu Lula, reelegeu Lula, elegeu Dilma, reelegeu Lula. Perdão, Dilma. Esse mesmo povo brasileiro, alguns anos depois, elegeu Jair Messias Bolsonaro. E esse mesmo povo brasileiro que nos espantou ao eleger Bolsonaro, elegeu Lula na mais improvável vitória eleitoral, até onde eu consigo perceber, em todas as disputas na democracia brasileira. Estava escrito até nas estrelas que o Bolsonaro iria ganhar a reeleição. Eles despejaram de julho a outubro 300 bilhões do Tesouro na campanha do Bolsonaro. Vale táxi, vale caminhoneiro e empréstimo consignado. Só em Minas, do primeiro para o segundo turno, eles aumentaram 800 mil votos. Nós aumentamos 300 mil. Ganhamos o primeiro turno por 550 mil votos, ganhamos o segundo turno por 50 mil votos. Então, é uma eleição quase milagrosa, mas ganhamos no voto. Né? O que aconteceu? Depois de tudo que verificamos, nos governos Fernando Henrique, nos governos Lula, no primeiro governo Dilma, nós vivemos uma sucessão de situações graves e não nos demos conta da gravidade da situação. Ano de 2012, não vou entrar em detalhe, nós passamos o ano de 2012 com a nação brasileira colada na tela da televisão do Supremo Tribunal Federal, acompanhando durante 6 meses e meio, de segunda a sexta, o julgamento do mensalão, com o com o relator do processo, Joaquim Barbosa, focado na criminalização da política, focado na criminalização do PT e focado na criminalização do Lula. É verdade que outros partidos também foram atingidos, mas o foco era criminalizar a política e criminalizar o PT e Lula. E esse Joaquim Barbosa foi visto como herói do povo brasileiro e até chegou-se a falar em uma candidatura de Joaquim Barbosa pelo PDT. Olha bem, 2012, nós não nos demos conta de como é que o Brasil estava mudando. 2013, nós fomos surpreendidos, nós fomos para a rua, eu também fui, nas jornadas de junho de 2013. Nunca presenciei um fenômeno social como aquele. Todas as pessoas foram às ruas, individualmente ou em pequenos grupos, num espontaneísmo total, como cidadãos triunfais, em ação na rua, ação política na rua. Gente que fez isso pela primeira vez e adorou fazer e aprendeu a gostar das ruas, entretanto, inconformados com a democracia. Cidadãos inconformados com a democracia e não raro falando contra ela. Quais eram as bandeiras, os cartazes que as pessoas apresentavam? Menos Brasília, isto é, menos Estado, menos governo, menos política e mais Brasil. O que era o Brasil? Mercado, 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 mercado. Menos Estado, menos políticas públicas sociais, fim do Bolsa Família, hora da porta de saída do Bolsa Família, fim das cotas raciais. Eles confundiram liberalismo com individualismo. Triunfou o individualismo e nós não entendemos o que estava acontecendo. Já havia um inconformismo, não era com o governo da presidente Dilma Rousseff, era um inconformismo geral com a política, muito estimulado, na minha avaliação, pelo julgamento do ano precedente que bombardeou o Brasil intensamente e o progressismo. Nós não respondemos à altura. Houve um recolhimento, houve uma perda de perspectiva e nós não entendemos o cenário. Depois é que nós começamos a querer entender. E naquele 2013, começou a brotar ali, mas já estava com a fermentação desde 2006, 2007, 2008, movimentos aparentemente da sociedade civil,
e que vão como que vertebrar a organização futura em pouquíssimo tempo, questão de 4 anos, de uma extrema-direita nacionalmente articulada e que chegaria ao ponto da candidatura própria. É o MBL, vem para a rua, movimentos de origem empresarial, mas que encontraram muito apoio em meios intelectuais, em jovens das classes médias empolgados com a ideia do chamado liberalismo político, e nós não entendemos que aquilo era um fenômeno nacional, e ao lado disso, desde também 2007, 2008, e aproveitando todas as oportunidades, especialmente em cima de falhas de comunicação dos nossos governos, as correntes neopentecostal, principalmente, e pentecostal, através ainda de alguns pastores, não era um movimento amplo, começa a abrir uma nova agenda que não tinha nenhum tipo de propósito com proposta política nem econômica, mas uma agenda que é verdadeiramente uma guerra cultural negativa no campo dos valores, opondo os valores que passava a apresentar, que são mais reacionários que conservadores, aos valores libertários do progressismo. Quando eles entraram com essa agenda cultural, nos acusando de abrir uma guerra cultural, que seria a nova face das esquerdas e do comunismo no Brasil, o feminismo, a luta dos negros, as lutas emancipatórias, nós caímos nesse jogo, entramos nesse duelo de luta cultural e começamos a perder de vista a perspectiva de unir os trabalhadores do Brasil, a perspectiva da luta sindical, a perspectiva das lutas populares e a perspectiva das grandes causas, como, por exemplo, por que na ocasião não colocamos a bandeira vamos acabar com a jornada 6x1 e introduzir a 4x3? Essa bandeira vai ser colocada em 2024 por uma notável deputada do PSOL, a Érica. Não foi colocada por nós, do PT, foi colocada pela Érica, do PSOL. Isso tinha que estar nas ruas em 2012, em 2013. Nós tínhamos que estar nas ruas de 2013 como acabar com o 6x1, explicar o 6x1, consolidar a reforma educacional, escola em tempo integral. Onde é que estava o progressismo? Mudo, sem ideias, silencioso, aturdido, desorientado.